Acho que esse é um ponto bastante importante quando a gente fala da nossa estrutura tributária, né? Acho que esse é um grande tema, né, que explica o nosso ambiente de negócio no país, né, que torna difícil para as firmas fazerem investimento, né, investimentos de longo prazo, atrair interesse, né, do exterior na nossa economia. Então, o ambiente regulatório, né, em que a gente se insere, ele é muito importante e a regulação aqui também passando pelo ambiente, entendido de uma forma bem ampla, mas também passando pelo ambiente da tributação. E esse é um ponto interessante quando a gente fala da tributação, né, e das possíveis reformas tributárias que têm sido consideradas no país. Na verdade, a gente tem até avançado no sentido do debate, né, de entender que talvez uma reforma tributária, ela, apesar dela ser muito complicada, né, que sempre que a gente herda um sistema, a gente está herdando um sistema que já foi corrigido, né, para tentar dar conta de algumas outras distorções que foram colocadas no passado. Então, uma reforma tributária é sempre uma reforma que traz muito debate, muita preocupação. E o ponto-chave aqui, né, é que existem vários tipos de reforma tributária, né? Então, não procede o argumento, e eu acho que isso também é uma ideia que está muito permeada na nossa sociedade, é que toda reforma tributária que desonera, necessariamente ela leva a um ganho de produtividade. Isso, na verdade, é uma ideia equivocada, né? Porque os detalhes, eles importam bastante, né? Estamos desonerando para quem, né? Qual vai ser o impacto na economia em termos agregados, depende em quem que está incidindo essa desoneração. Então, e obviamente numa reforma tributária, né, quando a gente acaba mexendo com todo mundo, pessoas que estavam de certa forma um pouco melhor no sistema antigo, que vão ficar um pouquinho pior no sistema novo. Mas de fato, acho que esse é um ponto crucial, né, que precisa ser, a gente precisa amadurecer um pouco mais nessa discussão sobre essas reformas que são necessárias para aumentar a produtividade do país. Eu diria que assim, reformas que apontam no aumento da produtividade da nossa economia, produtividade de longo prazo da nossa economia. Então, elas não são só reformas que estão ligadas ao ambiente regulatório, obviamente, né? A gente falou aqui um pouquinho sobre a reforma tributária, mas tem outras. A gente precisa falar e se debruçar mais seriamente sobre o nosso mercado de trabalho, né? Ele é uma engrenagem muito importante da economia e a gente vem convivendo há décadas com o mercado informal, né? Que, obviamente, quer dizer, se fosse um problema de fácil solução, já tinha sido solucionado, mas ele envolve pensar também não só em como que a gente torna esse ambiente mais flexível para as firmas, mais flexível para os trabalhadores, mas também como a gente prepara esses trabalhadores para um mercado de trabalho que está ficando cada vez mais dinâmico, né? Então, o Covid que veio agora, ele deu esse teste para a gente, né? Como é que a economia muda, as atividades mudam e como é que os trabalhadores mudam em resposta a essa nova configuração. E isso envolve políticas que não necessariamente são regulatórias, não necessariamente são de curto prazo, envolve de fato um planejamento de longo prazo, de investimento nas pessoas, de investimento em educação, investimento em capacidades, né, e capacitações que tornam esse trabalhador, como é que se diz, tornam para esse trabalhador possível se adaptar a um contexto novo da nossa economia. Esse é um ponto interessante, né? Quando a gente pensa, e aqui falando da regulação trabalhista, né, a gente fala assim, não, existe um conjunto mínimo de regras que a gente quer que o trabalhador tenha, os direitos que a gente quer que ele tenha, né? Como, por exemplo, o direito a férias, né, ao seguro-desemprego, né, a licença maternidade, tudo isso são benefícios que vêm junto com o emprego formal. Mas a grande questão aqui é a calibragem disso, né? Se são direitos, e são direitos muito importantes, como é que a gente faz com que, de fato, a população tenha acesso a esses direitos? Quer dizer, fica muito bonito a gente colocar
colocar isso, né, numa legislação e dizer esse é um direito mínimo e irredutível, mas quando a gente vai ver de fato, né, ele não é um direito mínimo e irredutível, porque a gente tem um monte de pessoas, né, que não conseguem acessar o mercado de trabalho formal, que não tem direito a férias, que não tem direito à licença maternidade. Então, acho que essa discussão, né, obviamente a regulação ela é positiva, né, e toda a história da nossa regulação trabalhista vem de uma ideia, né, de que talvez o trabalhador não tenha esse poder de barganha para pleitear um trabalho, mas a gente também tem que se adaptar aos novos tempos, né, que a flexibilidade no mercado de trabalho, principalmente no mercado de trabalho das mulheres, ela é uma amenidade muito bem-vinda, né? A pesquisa acadêmica mais rigorosa mostra que em ambientes em que a mulher ela tem um ambiente de trabalho mais flexível, são ambientes em que ela progride muito rapidamente, porque hoje em dia a mulher ainda demanda essa flexibilidade. Então, a flexibilidade, ela pode ser vista como uma característica positiva que vai melhorar o nosso mercado de trabalho e vai melhorar a produtividade da economia.